Em 2019, o mundo se viu diante de um grande desafio: proteger a humanidade do SARS-CoV-2, um vírus de alto contágio que rapidamente se espalhou pelos continentes. Muita gente morreu, mas o número de mortes seria bem maior se os cientistas não tivessem desenvolvido, em menos de um ano, as vacinas. Elas nos protegeram da forma grave da doença. O feito só foi possível porque os pesquisadores compartilharam, e muito, o que sabiam sobre o vírus e, principalmente, o que descobriram durante a pandemia. O compartilhamento dessas informações aconteceu, em grande parte, por meio de textos assim. Você já conhecia esse tipo de texto? Pois bem, aqui na universidade você vai ler e escrever muitos textos como estes. São artigos científicos ou artigos acadêmicos. O artigo acadêmico é uma forma de divulgação do conhecimento. Como definido pelas autoras Desiree Mota-Roth e Graziella Hendricks no livro Produção Textual na Universidade, o artigo é um texto produzido com o objetivo de publicar em periódicos especializados os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre um tema específico. Os artigos são publicados em revistas impressas ou digitais e circulam nos meios acadêmico e científico. Essas revistas são reconhecidas pelos integrantes da comunidade acadêmica como fonte legítima e confiável de circulação de informação científica. Antes de ser publicado, o artigo passa por um longo processo de desenvolvimento. Começa pelo trabalho de estudo e pesquisa e passa pela elaboração do texto, que obedece uma estrutura padrão. Em seguida, o artigo é submetido a uma revista, que o encaminha para ser avaliado por outros pesquisadores da área. Se as ideias contidas no texto estiverem bem apresentadas e defendidas, ele pode ser publicado. A produção científica é realizada em diferentes áreas de conhecimento. O conhecimento científico, portanto, é o resultado de pesquisa baseada sempre em métodos específicos de cada área do saber acadêmico. O estudo sobre expressões artísticas ou obras literárias, sobre movimentos históricos ou sociológicos, sobre fenômenos da física ou da química, sobre a fauna ou a flora. Tudo nasce de um trabalho prévio, que só se transforma em artigo acadêmico científico depois de muitos estudos e experimentos. No caso do desenvolvimento da vacina, muito conhecimento foi gerado dentro dos laboratórios que analisam o vírus. O conhecimento pode ser resultado da observação de dados. Por exemplo, da observação da produção cultural no sul da Bahia. Em geral, a produção do conhecimento segue um caminho: observação, coleta de dados, análise de dados, interpretação das informações obtidas e aí sim, a escrita final. Na estrutura básica do artigo acadêmico científico, podem aparecer diferentes nomenclaturas para cada seção. Essa nomenclatura vai depender da área de estudo. Vamos apresentar as seções de um artigo, usando a sua nomenclatura mais comum. O artigo que trazemos como exemplo tem como tema a ofensiva antigênero. O estudo analisa movimentos antigênero no Brasil via discursos legislativos proferidos na Câmara dos Deputados brasileira entre 2014 e 2017. Resumo ou abstract. Nele está a ideia geral que o artigo pretende apresentar. O abstract sumariza em um parágrafo curto o conteúdo e a estrutura do artigo. Também tem a função de convencer o leitor a seguir com a leitura integral do texto. É uma espécie de trailer de filme. Sua estrutura deve conter a definição do tema e do problema, o objetivo geral, a metodologia adotada, os resultados e as principais conclusões. Apresentação ou introdução.
Normalmente, na introdução, o pesquisador apresenta o tema, delimita o problema que propõe, indica a relevância do tema, revisa itens de pesquisa prévia, identifica lacunas nos estudos anteriores, apresenta os objetivos, antecipa os principais resultados e indica a organização das seções do artigo. Revisão de literatura ou fundamentação teórica. Aqui, apresentamos os estudos prévios e relacionados com o tema da pesquisa, desenvolvido por autores reconhecidamente importantes nas áreas. Também podemos apresentar as teorias que embasam a análise, materiais e métodos ou metodologia. Este tópico descreve passo a passo os procedimentos metodológicos, os protocolos, a forma como foi desenvolvida a pesquisa, a análise e discussão dos resultados. Esta é a parte em que analisamos o objeto de estudo e discutimos os achados e resultados da pesquisa. Conclusões ou considerações finais. Aqui os pontos importantes do estudo são reafirmados. Apresentamos também a maneira como os objetivos foram alcançados e apontamos caminhos para a continuidade da pesquisa, se for o caso. Referências. Por fim, essa seção lista, segundo as normas da publicação, todas as referências bibliográficas citadas no artigo. Muitas vezes, essas seções de um artigo aparecem com outros nomes. Você vai encontrar artigos que não seguem à risca essas divisões, nem mesmo a nomenclatura. No entanto, mesmo com diferentes nomenclaturas, os conteúdos de cada subdivisão são parecidos. Os artigos seguem essa padronização para que possam ser lidos e compreendidos por toda a comunidade científica. Existe uma tendência por normalização científica para que periódicos se ajustem às normas internacionais, o que gera um impacto não só na transferência de informação científica, mas também na difusão dos periódicos. Mas sabemos que existem formas diferenciadas de apresentação de resultados de pesquisa que seguem lógicas diferentes da estrutura mais corrente, principalmente no campo das artes e das ciências humanas e sociais. Uma pesquisa sobre dança, por exemplo, é muito diferente de uma pesquisa sobre vírus e vacinas. No componente curricular, artigo científico e exposição oral, você vai conhecer e estudar mais a fundo a estrutura do artigo acadêmico científico. A ideia é que você amplie suas habilidades de leitura e entendimento desses textos. Ler, compreender e analisar artigos acadêmicos é fundamental para a vida do estudante na universidade. É por meio deles que você vai se apropriar de grande parte dos conhecimentos que circulam por aqui.